Esse curso aqui é melhor ou pior do que os outros cursos de inglês que você acha por aí na internet? É claro que é melhor. Tudo é uma questão de perspectiva. Na vida nós comparamos. E hoje você vai aprender a fazer esse inglês. Isso é comparative. Bom, galera, a aulinha bem simples a de hoje, mas muito importante. E a razão de ser tão importante é a seguinte. No inglês, os comparativos são um pouco diferentes do português. No português é bem fácil, basta adicionar a palavra mais antes do adjetivo. Mais fácil, mais simples. O que leva brasileiros que estão aprendendo a falar inglês a persistentemente dizerem coisas como more fast, more easy, more good. Ah, professor, qual é? Se eu falar assim, eu boto fé que os gringos entendem, entende não? Posso falar assim não, pô? Pode. Mas se você fizer isso, você morre. Galera, cuidado, isso soa terrível para um falante nativo da língua inglesa. Na boa, ele vai até entender, mas vamos lapidar esse teu inglês. Na verdade, alguns comparativos em inglês, como a gente vai ver mais tarde, são feitos com a palavra more, que significa mais. Porém, a maioria dos comparativos não é feito dessa forma. É feito, na verdade, com um sufixo. Mas antes da gente destrinchar tudo isso, é importante que você saiba que o comparativo de superioridade não é o único tipo de comparativo que existe. Vamos analisar cada caso aí com cuidado. Nós temos essencialmente 4 comparativos. O comparativo de inferioridade, o comparativo de igualdade, o comparativo de superioridade e o superlativo. Vamos começar pelo comparativo de inferioridade. Para dizer que uma coisa é inferior a outra coisa em qualquer qualidade, nós vamos usar a palavra menos. Em inglês, less. The Empire State Building is less tall than the Petronas Towers. Para ser sincero, esse aí não é muito tipicamente usado, tá bom? Mas existe. Em seguida, vamos ver o caso do comparativo de igualdade. Em inglês, para dizer que duas coisas são iguais ou equivalentes em qualquer qualidade, há duas formas. So adjetivo as ou as adjetivo as. Mas essa segunda é mais usada. The high-speed train is as fast as the Cirrus airplane. Vale notar que se o comparativo de igualdade é colocado na negativa, ele se torna um comparativo de inferioridade. Vamos pegar como referência o português mesmo, porque o conceito é idêntico. Se eu digo, Gemma é tão alta quanto a Wendy. Bom, aí você entendeu que as duas têm a mesma estatura. Agora vamos passar essa frase para a negativa. Gemma não é tão alta quanto a Wendy. Bom, isso quer dizer que as duas são diferentes em estatura. Mas a Gemma é diferente da Wendy como? Mais alta ou mais baixa? Bom, se eu digo que ela não é tão alta quanto a Wendy, significa que ela não alcança a Wendy em estatura. Ou seja, ela é mais baixa, menos alta que a Wendy. A lógica idêntica se aplica ao inglês. Aqui, o comparativo de igualdade ficaria assim. Gemma is as tall as Wendy. Até aí muito fácil, as duas são iguais em estatura. Agora, na negativa, essa frase seria o seguinte. Gemma isn't as tall as Wendy. Aqui, assim como no português, isso não só significa que as duas são diferentes em estatura, mas, de novo, que a Gemma não alcança a Wendy em estatura. Isso é dizer que ela é mais baixa. Legal, agora vamos para a parte sobre a qual eu te falei lá no começo. A parte mais importante dessa aula. É aqui que o inglês vai realmente se distinguir do português. Vamos ver o comparativo de superioridade. Para formar os comparativos de superioridade, nós vamos precisar agrupar os adjetivos em dois grupos, os longos e os curtos. Mais tarde, você vai entender o porquê disso. Mas, como a maioria dos adjetivos são curtos, ou seja, consistem de apenas uma sílaba, vamos começar por esses. Para formar o comparativo de superioridade em adjetivos curtos, você vai simplesmente adicionar ER, na frente dele. Strong, stronger. Fast, faster. Long, longer. Small,
smaller, old, older, high, higher, short, shorter. Até aí bem facinho, né? Mas tem umas regrinhas de adaptação na grafia nas quais você vai ter que se ligar. Eu sei. Sempre tem um porém. A boa notícia é que essas regrinhas você já viu, não aplicadas a adjetivos, mas a verbos. Lembra algumas aulinhas atrás que a gente viu as 4 variações do verbo? Os verb parts. Lá você viu algumas regrinhas de adaptação de grafia quando você tinha que adicionar o ed no passado. Lembra disso? Pois aqui é a mesma coisa aplicada a adjetivos. Antes de adicionar o er, você vai fazer as mesmas adaptações. E se você se lembra bem, essas adaptações de grafia ocorriam quando o verbo terminava em e, consoante y e consoante vogal consoante. Quando o verbo terminava em você adicionava apenas um d na frente. Porque adicionar um ed na frente de um não só seria desnecessário, como mudaria a pronúncia da palavra. Aqui vai ser a mesma coisa. Quando o adjetivo terminar em você vai adicionar apenas o r, já que não faria sentido adicionar er na frente do e. Aos exemplos. Large, larger. Late, later. Strange, stranger. Huge, huger. Simple, simpler. Gentle, gentler. Wise, wiser. Close, closer. Quando o adjetivo terminar em consoante y, você vai fazer a mesma coisa que você fazia com o verbo. Ou seja, você vai trocar o y por um i antes de adicionar er. Noisy, noisier. Ugly, uglier. Tiny, tinier. Dry, drier. Heavy, heavier. Shiny, shinier. Early, earlier. Hungry, hungrier. Happy, happier. E quando o verbo terminava em consoante, vogal, consoante, lembra que você dobrava a última consoante antes de adicionar o ed? Pois é, aqui é a mesma coisa. Fat, fatter. Slim, slimmer. Sad, sadder. Thin, thinner. Big, bigger. Slow, slower. Com 2 W, será que está certo isso? Não, não está certo isso. Se você voltar lá na aula sobre verb parts, quando a gente estava falando sobre dobrar a última consoante em verbos que terminam em consoante, vogal, consoante, a gente citou uma lista de consoantes que nunca dobravam. Lembra disso? Se precisar, volta lá e revisa. Você andou pulando aula, né, seu cabeção? É por isso que seguir a ordem é importante. Tá legal, eu mostro aqui de novo quais eram as consoantes que nunca dobravam. Vamos lá, papel e caneta. Anote aí quais letras não serão duplicadas em hipótese alguma. Em inglês, você nunca vai ver duplo H, duplo J, duplo K, duplo Q, duplo U, duplo V, duplo W, duplo X e duplo Y. Lembrou aí? Pois é, isso se aplica igualmente a verbos como a adjetivos. Essas letras nunca duplicam, não importa em qual palavra se encontrem, e W é uma delas. Legal, galera, agora que a gente já falou bastante sobre adjetivos curtos, vamos passar aos adjetivos longos. Mas aí, o que é esse adjetivo longo? Onde é que está a fronteira que separa um adjetivo curto de um adjetivo longo? Mais cedo na aula eu te falei que um adjetivo curto era um adjetivo de apenas uma sílaba. Na verdade, esse é o caso da maioria dos adjetivos em inglês, eles são bem curtinhos mesmo. Então não se deixe impressionar pela caracterização de um adjetivo como longo. Ele não precisa ser muito longo para ser categorizado nesse grupo. Basta que ele não seja monossilábico. Então 2 sílabas já destacam o adjetivo dos demais.
Como esses adjetivos já são bem longos, adicionar um sufixo na frente da palavra a deixaria grande demais. Imagina, se eu fosse fazer o comparativo de interessante, que é interesting, como é que ia ficar essa parada? Interestinger. The Flintstone Lemon-officer? Flintstone Lemon-officer? Ficou grande demais, o negócio é impronunciável. Não pode estar certo um negócio desse. Então, nesses casos, a gente só vai colocar um more antes do adjetivo. Se liga aí nos exemplos. Complex, more complex. Popular, more popular. Expensive, more expensive. Bizarre, more bizarre. Em seguida, a gente precisa falar sobre os superlativos. Até agora, a gente veio mostrando comparativos individuais, de um para um. Ou seja, comparando aquela característica de um elemento com outro elemento. O superlativo é a comparação de uma característica de um elemento do grupo com todos os outros elementos daquele grupo. Ou seja, aquele que é mais daquela característica entre todos. Voltando aos adjetivos curtos, em vez do sufixo er, nós vamos adicionar o sufixo ust depois, e sempre com um artigo antes. The. Strong, stronger, the strongest. Fast, faster, the fastest. High, higher, the highest. As regras de grafia que se aplicam ao superlativo são as mesmas que se aplicavam ao comparativo. Quando o verbo terminava em E, a gente não adicionava ER, só o R. Lembra disso? Pois bem, no superlativo, quando o adjetivo termina em E, a gente não vai adicionar EST, apenas ST. Huge, huger, the hugest. Large, larger, the largest. Strange, stranger, the strangest. Também como comparativo, quando o adjetivo termina em consoante Y, a gente vai cortar o Y e adicionar IEST. Heavy, heavier, the heaviest. Shiny, shinier, the shiniest. Tiny, tinier, the tiniest. Com consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última consoante e adiciona EST. São as mesmas regras. Fat, fatter, the fattest. Big, bigger, the biggest. Quando o adjetivo era longo, você lembra que não dava para colocar um sufixo na frente dele. E por isso, antes dele, a gente colocava a palavra more. Então, para o superlativo, a gente vai transformar a palavra more em most, mas sempre usando o artigo the antes, tá legal? Expensive, more expensive, the most expensive. Bizarre, more bizarre, the most bizarre. Complex, more complex, the most complex. Tá na hora da gente fazer aquele nosso famoso resumão. Muito bom, galera. Então vamos resumir a matéria. Se liga nesse quadro. Dá uma olhada nessa tabela. Vamos começar pelo comparativo de um adjetivo. A forma tradicional de se fazer um comparativo é adicionando-se ER na frente dele. E acredite, esse é o caso da maioria dos adjetivos que são usados no nosso dia a dia. Quando ele é regular, nós simplesmente adicionamos ER sem nenhuma outra alteração de grafia. Quando ele termina com E, não faria sentido adicionarmos um ER na frente do E. Então a esse simplesmente adicionamos R. Quando ele termina em consoante Y, nós trocamos o Y por um I antes de adicionar ER. Quando o adjetivo termina em consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última consoante antes de adicionarmos ER. E quando é um adjetivo longo, isso é, que tem duas ou mais sílabas, não precisamos fazer a este nenhuma alteração de grafia. Basta adicionar atrás dele a palavra more. Agora vamos falar sobre os superlativos. O superlativo em inglês tem as mesmas regras de grafia que o comparativo. Então eu não vou fazer uma segunda tabela inteira aqui. A única diferença é que, para os superlativos, considerando aquelas mesmas regras de grafia que nós acabamos de ver, para adjetivos curtos, em vez de adicionar-se ER, você vai adicionar EST. Ust. E no caso de adjetivos longos, no lugar de more, vai ficar most. É só isso. Isso já resume a matéria de hoje.
muito fácil. Ah, e antes que eu esqueça, tem mais um detalhe. Você já devia estar esperando por isso. Mas tem um grupo de adjetivos que são, adivinha só, irregulares. Eles mudam totalmente o radical do adjetivo. Então eles não seguem nenhuma dessas regrinhas de grafia que a gente acabou de ver. A boa notícia é que o número de irregulares que você tem que memorizar é bem pequeno. Vamos a eles. Good, better, the best. Bad, worst, the worst. Far, further, the furthest. Aí, viu? Você reclama sem saber. Bom, por hoje é só de comparativos, pessoal. Ah, e tem dever de casa, viu? Links na descrição. Fica atento à grafia do adjetivo e se ele é curto ou longo. Alguns exercícios vão exigir superlativo, outros comparativo. E alguns os dois ao mesmo tempo, então você tem que prestar atenção ao contexto. Agora uma dica, o artigo the praticamente entrega a resposta. E faz essa parada, vê se não reclama não, meu irmão. Mas é um deverzinho light, um deverzinho tranquilo, um deverzinho sus. A gente se vê na próxima.